Bom dia, pessoal. Aqui quem vos fala é Nildeia, do canal Nildeia Underline Artesanato. Caso você não seja inscrito aqui em meu canal, ao lado está aí a palavra inscreva-se. Clica em cima, inscreva-se e venha fazer parte dessa família que está crescendo dia após dia. Eu estou aqui com a minha produção do mês de julho para mostrar para vocês. Eu estou com aqui, né, no topo da minha coluna, minha pequena coluna, vejam. Olha, cores vibrantes e lindas aqui, tá? E todo esse material que eu utilizo é da Crochética. Então, às vezes vocês podem até perguntar, qual o seu segredo para as adaptações, para as criações? Gente, é fundamental que tenhamos aí material de qualidade, que tenhamos uma boa agulha. Então, só aqui eu já dei duas dicas para vocês. Primeiro, o material, que eu utilizo barbante crochética. Segundo, a agulha. Então, ao longo do meu vlog, para você que é crocheteira, para você que é crocheteiro e que gosta desse tipo de conteúdo, eu vou dando algumas dicas. E vocês aí vão assimilando o que for melhor para vocês, né? Porque é assim, o que é bom para mim, eu vou mostrando para as outras pessoas. Esse será um vlog, né, rápido mesmo para falar o que foi que eu fiz aqui ao longo do mês de julho. Talvez para algumas crocheteiras e você que está chegando agora e que não é crocheteiro, mas que interessa por esse tipo de assunto, continue aí, deixa o seu like, deixa o seu joinha, fala o que você acha, o que você gosta, o que pode ser melhorado, por gentileza. E as demais pessoas que são inscritas, que estiverem assistindo o meu vlog, eu agradeço por fazerem parte dessa família. E curtam sempre os meus conteúdos, ok? Então, voltando, já passei as duas dicas, o que é interessante para que podemos, né, ser mais produtivas ao longo do mês. Algumas acham que produzir bem, desenvolver bem, é fazer muitas peças, é tecer muitos quilos. Concordo, mas também a gente tem que ver qual material que está sendo utilizado e para poder elaborar as peças, né? E produtividade não está ligado diretamente à quantidade, mas à qualidade e o que nós estamos fazendo. E aqui o que eu estou trazendo para vocês, os únicos tapetes aqui que são repetidos na minha cartela são modelos mesmo daqui que foram adaptações, criações aqui do canal. O diferente de criação foi o que minha amiga Suziele me presenteou, que é esse primeiro, que é um tapete mesmo para alavancar as vendas, pois a minha pretensão é colocar a loja na Shopee e fazer peças mais em contas, desde as mais em contas às mais elaboradas. Então, eu passarei agora para vocês tudinho e falarei quanto que foi ao longo do mês. A gente tem mania, olha que arranjo bonito. Pois é, a gente tem mania de não somar ao nosso trabalho aquele trabalho que você desmancha, né, ao longo do mês, no momento que está fazendo uma peça, mas isso faz parte. Então, se eu vou levar em consideração o que eu desmanchei para poder a minha peça sair perfeita, para a peça lacrar, foram muitas vezes que eu tive que desmanchar. Então, vou jogar aí nessa conta uns 3 quilos aí no mês, uns de 2 a 3 quilos, tá? Então, esse aqui primeiro é o tapete Suziele. A Suziele é o tapete Suzy. A Suzy, ela me presenteou, né, com esse trabalho belíssimo que ela fez. Vou deixar a fotinha pela qual eu fui fazendo a minha peça. E esse, ainda que seja um tapete fácil, existe uma diferença de crocheteira para crocheteira na tensão de ponto. Por isso que a gente sempre pede, né, sempre alerta. Olha a sua agulha, vê se é o mesmo quantitativo da que eu estou fazendo, para que venha bater aí, mas vai fazendo as devidas adaptações ao confeccionar, né, o seu tapete. Esse aqui eu tava até pelo avesso, então tá aqui, ó, eu fiz 2 desse, tá?
Eu fiz um que foi a peça piloto, o outro da videoaula. Depois eu voltei fazendo esse lindão nessas combinações de cores aqui, dentro da minha hashtag, montando o meu estoque lá com a Elaine Cardoso. Eu vou só colocando aleatoriamente, depois eu vou pesando para que vocês vejam quantos quilos, né, eu fiz aí ao longo do mês. Essa é uma adaptação que eu fiz, né, do tapete Entre Linhas by Carmen. Eu fiz o tapete Cláudia sem os square e fiz esse com os square. Então, esse ainda eu farei a videoaula, porque tá uma graça esse tapete aqui, tá? E esse tapete, ele não foi adaptação de ninguém, ele mesmo, eu peguei o passo a passo da minha amiga Érica Fernanda e fiz esse tapete. Vejam, não é um tapete lindo, é um tapete rápido, fácil e econômico. Eu aconselho a vocês e deixarei aqui no primeiro comentário fixado de onde eu tirei a videoaula. Aí vocês vão lá que a Érica tem muitas videoaulas e ela explica muito bem. Esse outro aqui eu fiz baseado no trabalho, né? Dentro da nossa hashtag homenageando não, esse é dentro da hashtag Minha Inspiração. Esse é o tapete, então, o Luana, que eu fiz aqui no mês de julho. Ficou lindo, não ficou? Eu particularmente gostei bastante. E essa daqui foi uma adaptação que eu fiz baseado no trabalho da Flávia NR. Eu pedi ela autorização para gravar essa peça, já tem vlog, todos eles têm vlog, tá? Mas eu queria mostrar aqui a riqueza de detalhes que a gente pode brincar com os fios, principalmente quando você tem aí barbantes de qualidade. E eu utilizei todo o arsenal que eu tenho aqui da Crochética. E falando em Crochética, ontem eu soltei um vlog das promoções. Confiram lá. Vejam qual que é melhor, que cabe, né, aí no seu bolso e faça contato. Deixarei também os contatos da Crochética aqui para vocês no primeiro contato fixado, na sequência aí. Esse é o tapete Cláudia, ao qual eu falei para vocês. Esse também eu fiz duas peças, esse eu fiz baseado literalmente no trabalho da Entre Linhas by Carmen, e esse também tem o passo a passo, tem a videoaula aqui. Então, a produção, quando eu falo para vocês, ela está relacionada não apenas ao peso, mas o que nós fizemos. Então, que eu me lembre aqui, ao longo do mês de julho, eu fiz duas videoaulas, dois passo a passo. Isso demanda tempo. É um tempo que eu vou mostrando ao longo do caminho, da trajetória da aula, o passo a passo mesmo. Então, demanda tempo. É um tempo que eu poderia estar fazendo aí 2, 3 peças. Então, produção não tem a ver só com o quantos quilos tecemos, mas com relação à produtividade mesmo do mês, ok? E esse outro aqui, que é um lindíssimo, que eu fiz para minha, homenageando a amiga, que eu fiz para minha amiga Lurdinha. Eu voltarei também fazendo passo a passo para vocês. São vários que eu tenho que fazer o passo a passo, porque foi uma adaptação que eu fiz, principalmente... Na verdade, esse é o mesmo, né, daquele lindão que eu mostrei aqui para vocês. Não mudei nada, não. Eu fiz nenhuma adaptação, não. Já é o meu adaptado desse aqui, ó. Então, eu só mudei as cores. Brinquei aqui com as cores no da Lurdinha. Eu já tinha esse daqui, aí eu fiz... não tinha nome, estava ali guardado em stand-by. Eu coloquei o nome, então, da Lurdinha para essa peça aqui com square, que ficou belíssima. E eu utilizei aqui, ó, eu ousei. Eu fui nos fios da Crochética, nos tons de amarelo com marrom. Eu fiz esse miolo, vim usando aqui esse lindo aqui também da Crochética, que remete aí ao oceano. Mas, vejam, não ficou belíssima essa peça? Eu gostei bastante e estarei trazendo a videoaula, né? Que é uma videoaula única, tanto desse, que aí eu utilizarei para que vocês vejam. Fica até parecendo que é outra peça. Cores diferenciadas aqui e vocês verão o quanto fica lindo. Esse aqui já é uma adaptação que eu fiz para a hashtag homenageando a amiga, tanto quanto aquele da Lurdinha, mas é um tapete aqui bem lindo e modificado. Eu fiz uma flor aqui especial, tá?
E esse tapete é o tapete Valdirene. Aí eu fiz aqui também essa parte aqui que são os candy. Eu usei outra marca, não foi crochética. Apenas esse aqui do meio, esse aqui é crochética, esse amarelo. E os demais, todos os fios são crochética. E ficou lindíssimo, não ficou? Olha que peça mimosinha. Esse é o tapete Valdirene. Também já tem vlog dele. Esse aqui é o meu mais recente. Ele foi ao ar na quarta-feira, dentro da minha inspiração, que foi baseado, então, no trabalho da minha amiga Ana Paula, do crochê, Ana Paula Barbante e Crochê. Vejam que coisa maravilhosa. Eu utilizei essas florzinhas que tá aí bombando de novo, né? Na plataforma. Eu utilizei a videoaula aí da Lorena para poder fazer essas flores. E o tapete, de um modo geral, eu fui fazendo dentro dos meus conhecimentos prévios, as modificações do tapete Ana Laura e dei o nome desse lindão aqui de Ana Paula. Então, olha como ele também é mimoso e está aí na plataforma. Todos eles estão, mas esse é um dos mais recentes que foi na quarta, tá? Eu estou gravando esse vídeo, né, na quinta. Eu poderia remeter a ontem, mas é porque sairá um vídeo antes desse, esse sairá sexta, tá? E esse é outro também maravilhoso aqui. Ele tem um outro caráter, o que que ele difere, né, do Ana Paula e o da Valdirene. O da Valdirene são as flores, que eu fiz uma flor diferente aí no tapete Valdirene. E esse eu fiz o square da vovó, assim como o Ana Paula. O que que difere o da Ana Paula dos demais tapetes? Esse bico que a Ana Paula colocou, que eu dei uma mudada nele aqui, mas é um bico que a Ana Paula trouxe. E aqui eu fiz uma carreira de ponto puff. Então, são essas pequenas adaptações que a gente pode brincar nas nossas peças e tá nomeando, tá dando nomes diferentes aí, são as pequenas modificações que você faz no dia a dia. Esse lindo aqui, então, é o tapete Estefânia Borges. Eu gostei bastante, tá? E ele, eu fui fazendo, e a gente vai fazendo as adaptações, e eu tive que desmanchar para poder ele fechar redondo do jeito que está aqui. E esse outro aqui, gente, é o tapete. Vocês viram que eu só estou remetendo a nomes e modelos novos. Está faltando aqui ainda um lindo, maravilhoso. Eu pegarei ali, que eu deixei ele lá no meu ateliê, porque ele foi um dos mais visualizados aqui esse mês. E ele, eu não poderia deixar, né, de falar sobre ele. Ele está lindíssimo. Então, eu trarei ele aqui, por último. Não foi intencional, mas agora já que ficou, então eu mostrarei ele por último. Esse aqui, ele foi baseado no tapete da Domingas, o Laurenda. Eu fiz as modificações aqui, porque ela não coloca, né, no Laurenda as tulipinhas, e aqui eu coloquei as tulipinhas. E fui fazendo pequenos reparos, até mesmo no bico, que eu dei uma modificada até aqui, nesse bico que eu sempre tenho colocado aí na plataforma para vocês. É um outro que também ficou belíssimo. E como as meninas dizem, né? Por último, e não mais bonito e de respeito, é esse lindo que é o tapete Érica Fernanda. Eu aqui, qual que foi o diferencial? A base é a mesma base dela, tá? Eu mudei aqui no bico, que eu coloquei esse detalhe que eu fiz baseado também no trabalho da minha amiga Maria José. Não posso deixar de remeter os créditos. E coloquei esse bico que eu fiz as minhas adaptações dentro do bico russo e nomeei esse bico de Jéssica Letícia, tá? Então, eu vou dar uma pausa aqui para poder mostrar a vocês. Eu não vou medir, porque eu já fiz a medição de todos nos vlogs anteriores. Eu pesarei no conjunto da obra para que vocês vejam na totalidade quantos quilos eu teci. E não fiquem presa apenas à quantidade de peso tecido ao mês. Para mim já é um sucesso, porque antes de seguir as minhas amigas aí do canal, a minha amiga Lorena, que nos incentiva a ser mais produtivas, colocando desafios todo mês,
a Luana, a Érica, a Estefânia, e eu tô participando aí de vários outros desafios. Estou com desafios novos aqui no meu canal de crocheteiras, né? Diferentes que antes eu não seguia e agora eu estou seguindo e fazendo as peças e desafios. Então, assim, o que faz e motiva a gente são os desafios. Aí você tá com essas peças paradas em casa. Tem peça aqui que é encomenda que eu estava aguardando para fazer a minha produção do mês para entregar. E tem peças aqui que elas são novidades aqui que eu preciso fazer a videoaula antes de colocar para vender. Mas tão logo eu coloque para vender, estejam certo, é venda certa. Eu pegarei o outro tapete, o qual eu falei com vocês, e já volto. Pessoal, voltei aqui, eu vou pegar o celular aqui na minha mão, que eu coloquei ele no suporte, para levantar e mostrar essa peça. Essa peça aqui, ela lacra, ficou um tapete com 80 centímetros de diâmetro de comprimento por 50 aí de largura. É uma peça que eu fiz aqui já dentro, né, do que eu já tinha, que é o tapete que eu falei com vocês que eu trarei a videoaula, que é o meu lindo aqui, o Lurdinha, né? Aí eu fiz a modificação aqui para o Suzana. Eu fiz a modificação onde? No bico. Então, dentro do que eu já havia feito, eu fiz as adaptações. E utilizei aqui, iniciei com o bico que a Paula Soares, ela faz no canal dela. Vejam, é uma adaptação da adaptação. Não é interessante esse estilo de trabalho? São esses caminhos que eu vejo. E quando eu tenho fios de qualidade e cores lindas iguais essas, né? Iguais a essas que eu estou mostrando para vocês, a imaginação ela voa mesmo. Aqui a minha cabeça ela fica a mil e eu tenho que fazer aí as minhas produções independentes, as minhas adaptações, tá? Esse foi o trabalho, então, que eu fiz ao longo desse mês. Agora eu pesarei todos aqui para que vocês vejam quantos quilos foram produzidos ao longo desse mês. Contudo, lembrando que produção não é apenas quantos quilos eu fiz, mas o que eu fiz com os fios, né? E eu tenho aqui a minha... Eu sou uma das colaboradoras, a Crochética, a gente tem uma pequena parceria aqui, mas eu sempre estou divulgando, tô aqui, né, com o marrom dourado, mas nessa peça eu usei também esse azul marinho, que eu gostei muito. Já tem um vlog específico, né, falando sobre as promoções. Eu deixarei, como já disse anteriormente, o contato. Então, o barbante que a gente utiliza, a agulha que a gente utiliza, que são as duas dicas que eu sempre venho colocando aqui, faz a diferença na hora das nossas adaptações, criações e na hora das nossas confecções de peças, tá? E até na hora da nossa venda. Por quê? Porque são barbantes de qualidade, a minha cliente vai pegar a peça, vai manusear e vai ver que é um trabalho macio, um trabalho gostoso e vai querer sim ter a minha marca, porque eu utilizo aqui esses barbantes maravilhosos. Então, colocarei meu celular aqui novamente no meu suporte para pesar todas essas peças. Eu dobrarei aqui, voltarei para pesar, tá? Para não demandar tanto tempo, eu vou dar uma pausa e já volto com vocês. Meninas, eu já voltei aqui, tá? Vou mostrar aqui a minha balança, que não tem nada em cima, nenhuma pedra. E ela está aqui zerada. Está desligada, vou ligar agora, deixar zerada. Está aqui também a minha calculadora, que eu irei colocando as peças e fazendo o cálculo. E vou sentar, porque eu estou em pé, eu já disse em um vlog anterior, eu tenho uma rotina. Para dar conta do meu trabalho, eu acordo às 4 horas da manhã. Então, o primeiro a ser pesado é esse super econômico que está aí na plataforma. Veja, eu pesei um, agora pesarei os dois juntos, tá? Os dois juntos ficaram 464 gramas. Deixa eu dividir aqui 464 gramas dividido por 2.
Se tivesse, né, o primeiro deu 237, não deu batata, porque a divisão aqui deu 232, mas então aqui eu somei 464 gramas. Eu vou falando para vocês, tô aqui com um caderno, na hora que precisar de colocar na balança, eu venho aqui e coloco a tara, tá? Tem peças que são maiores que essa, mas eu vou falando, igual assim, esse parzinho é um parzinho que eu consigo vender aqui, na minha realidade, pelo tamanho dele, os dois a R$ 45. E tem peça, uma só peça que eu vendo a 60. Então, eu só vou me ater ao peso e vou falando, e no final passarei aí para vocês quanto seria, né, ao longo do mês. Quantos reais eu produzi aqui no mês, tá? Porque eu tenho minhas promoções. Aqui eu vou colocar a tara e vou falar de peso também, né? Eu vou dar uma pausa que eu vou pegar outra calculadora, eu tenho duas. Meninas, eu voltei, tá? Aqui com as minhas, então, duas calculadoras. Uma eu colocarei peso e a outra eu colocarei preço. Para no final vocês verem aí quanto, né? E vou ligar aqui. Eu já coloquei a tara, vejo que está zerado. Então, esses dois eu venderei a R$ 45. E já tem as pessoas esperando para que eu possa vender. Esse aqui é o tapete Cláudia. Eu venderei R$ 45 cada um deles. Então, um parzinho, sairá 90. Esse parzinho aqui é 45, né? Então, um parzinho 90. Mas numa promoção eu posso fazer 80. Então, eu vou colocá-los aqui a R$ 80. E o peso, né, que foi 739. Eu tenho que fazer as duas coisas aqui. Isso chama, gente, organização do trabalho, tá? Esse é outro, né, do rápido e prático. Ele é todo no fio 8, por isso que ele ficou mais pesado. Mas é um tapete aqui que eu consigo vendê-lo, né? E me dá lucro a R$ 30, R$ 35. Então, eu vou colocar aqui a R$ 30. E o peso, tá? Aí vocês perguntam, não está barato? Ele ficou um tapete com 72 gramas, mas é um tapete que eu já lucrei em cima dele, porque é uma sobra que eu tive aqui. E esse Érica também, eu consigo fazê-lo aqui a R$ 30. E vou colocar aqui o peso dele. O par aí, eu posso até chegar, né, a 50. Não, eu vou fazer ele a 35, que aí eu faço para 60. E esse lindo, maravilhoso aqui, ele me deu trabalho? Deu. Esse eu não vendo ele por menos de R$ 50, não, tá? Então, eu vou colocar ele, o par. Eu posso fazer o par aí a R$ 100, mas ele sairá aqui para mim, na verdade, a R$ 60 a unidade. Desculpa eu falar 55, mas ele ficou um tamanho muito bom e ele é muito trabalhado. E vou colocar o peso dele aqui. Esse é o tapete Laurenda. Ele também, aqui no meu ateliê, ele será R$ 60, 490 gramas. E eu colocarei aqui o valor dele. Aí, em uma promoção de duas peças, porque ele está enorme aqui, eu posso pensar a fazer a R$ 110. Esse é o tapete Érica, é um super tapetão. Esse daqui então, eu estarei vendendo ele a R$ 65. E está aqui no peso de 606 gramas. E vou colocar aqui o valor dele. Depois eu vou vir conferindo com vocês tudo, tá? Para ver se o meu peso bateu. Esse aqui é aquele último, né? O lindão que eu mostrei para vocês. 472 gramas. Esse também, ele é R$ 60. Aí depois a gente vê, né, gente? As promoções, eu só tô chegando pro lado, mas é porque fica sem espaço na mesa. Esse já é o modelo, né, que é o da Lurdinha. Ele ficou por 414 gramas. Esse aqui eu vendo ele a R$ 50. Pelo tamanho, ele menor eu consigo vender aí a R$ 40, tá? Que é o mesmo modelinho desse. Esse aqui, ele já ficou menor, aí dá uma diferença aí de peso, tá?
Então, esse aqui, eu vendo ele a R$ 40. Eu tenho que ficar esperta aqui para colocar peso e valor e não perder nada. Esse é o lindíssimo que eu falei com vocês. Olha o peso, esse é R$ 50. Eu não posso fazê-lo menos do que isso aqui não, tá? Esse foi o que eu terminei ontem, que ficou aí uma graça. Ele ficou com 453 gramas, ele também é R$ 50. E aqui o meu lindo, maravilhoso, ficou aí com um peso bem interessante, que é a adaptação que eu fiz do tapete Luana. Ele eu venderei aqui a R$ 45. E esse aqui é o meu mais pesado, tá? Ficou com 707 gramas. Esse aqui eu fiz, né, é uma encomenda, então já tinha dado, eu passei ele por R$ 80. Então, pessoal, fora as coisas, né, eu tenho ainda barradinhos que eu fiz, que eu não coloquei aqui nessa minha produção, que demanda tempo. Quando eu falo de tempo, para mim tempo é importante. Agora são 5 e pouca da manhã. Eu tenho uma rotina que eu acordo às 4 horas, porque além do crochê é uma fonte de renda minha, mas eu trabalho também em um outro lugar. Então, eu tenho uma carga horária lá de 7 horas diária. É muita coisa durante o dia. Então, eu acordo às 4 e quando dá 21 horas eu já estou pingando de sono. Então, o que eu quero dizer para vocês, entre barradinhos, entre o desmancha, fase desmancha, eu estou aqui com esse quantitativo que é o meu peso. Mas, como eu disse antes, tem a questão da criação. Relação a valor, o que eu produzi pouco esse mês financeiramente, que é R$ 750. Mas, como eu disse para vocês, eu tenho barradinho. Então, cada barradinho meu, o pano de prato simples, eu faço a R$ 10. Eu tenho 10, então sobe minha renda aí para R$ 850. Aí vocês perguntam, e se a pessoa viver só do crochê? Como eu disse para vocês, eu trabalho em outro lugar. O meu tempo aí, ele fica dividido. Eu tenho, então, que fazer o crochê, trabalhar e ter aqui o meu tempo. Eu vou chegar um pouco para trás, porque eu vou tentar colocar o máximo de peça aqui possível na minha balança, para que vocês vejam aí quantos quilos, né? De fato, eu vim tecendo junto aqui, tá? Sem cair, tô fazendo um castelinho aqui. Depois eu mostro aqui esse castelinho, até onde der para poder chegar. Só aqui eu tenho 2 quilos e são aqui 4 peças, né? Vou tentar colocar mais uma aqui. E aí eu tiro essas aqui e ficou. Só que se eu colocar mais alguma coisa, cai. Então, tá aí, ó, 2 quilos, 2 quilos, 471 gramas. Eu vou tirar aqui para poder pesar outros, tá? Junto. Eu fico feliz com esse quantitativo que eu estou fazendo e as minhas... Eu já fiz 12 quilos aqui no mês. Mas, receita de bolo, pegar o que a colega faz e reproduzir. Esses não, eu fiz as minhas devidas adaptações. Então, é uma modificação aqui no meu paradigma. E isso, para mim, é uma questão interessante, tá? Colocarei esses aqui, que são Cláudia e o que está da Érica. Não vou arriscar colocar mais nessa pilha, porque senão acaba caindo e já lá vai. Então, aqui só para não perder, né, esse peso, 2.229 mais 2.471
Eu até apaguei aqui. Então, vou tirando, colocando na outra pilha, que já vem com outra, para poder mostrar para vocês. Eu antes não tinha o hábito de fazer produção do mês, não. Mas é interessante você mostrar, as pessoas têm curiosidade. Eu serei breve porque esse vídeo já tá bem longo aqui. Mas assistam até o final, tá? Essa semana eu não fiz live, farei na próxima quarta-feira, porque eu tenho uma promessa de sorteio para com todas. Não deixe, né, de assistirem aí os meus vídeos, porque valem ponto. Mais 2,75 kg. Então, tá totalizando aqui 6,675 kg. Eu tô olhando aqui que o meu gatinho, ele tá mexendo aqui, ele é um safado, porque ele costuma mijar nas coisas. Eu coloquei as sacolas que estavam o meu crochê, e ele de fato mijou aqui. Eu vou terminar esse vlog e volto com vocês posteriormente. Obrigada e que Deus nos abençoe. Tchau!